1 João, capítulo 4, verso 10 e 11. Especialmente o verso 10. 1 João, capítulo 4, versos 10 e 11. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Oremos. Senhor, foi por amor. Aqui estamos como fruto do teu amor, fruto da tua obediência, da tua humilhação, fruto da eternidade, de um plano eterno que se cumpriu em Jesus e que se cumpre em nossas vidas. Obrigado por tão grande amor. Abençoa-nos com tua palavra, enche-nos dessa alegria, dessa força, Senhor, desse contentamento, que é saber que somos amados pelo Pai desde a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a Bíblia mostra que o Pai nos amou. Jesus também nos amou. O Espírito Santo nos amou. Um só Deus em três pessoas. Especialmente nesse texto aqui que foi lido, diz que nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus primeiro, né? Não em que nós tenhamos amado a Deus. Isso mostra a nossa incapacidade natural. Não fomos nós que procuramos a Deus em primeiro lugar. Não foi. Ele, sempre a iniciativa foi dele, desde a eternidade, o plano eterno dele, o amor, o Cordeiro foi imolado, o plano, o propósito, tudo traçado. Deus se adianta em todas as coisas. Cristo aqui na terra também, da mesma forma, como a prova do amor de Deus, se adiantou na obediência, se adiantou quando os soldados vieram, se adiantou para se entregar. Sempre era ele que iria. Deus sempre, o amor de Deus sempre vai primeiro. Não que nós tenhamos amado a Deus. Nós mesmos podemos ver isso em nossas vidas. Não nascemos, digamos assim, querendo as coisas de Deus. Romanos fala que um dos grandes pecados, o pecado da humanidade, é conhecer um pouco de Deus, mas não dar-lhe glória, não dar-lhe ações de graças. Todos nós já nascemos e temos algo de Deus na nossa vida, mas a maioria de nós, toda a humanidade, rejeita, descrê, é incrédula diante desse amor de Deus. E Deus, mais uma vez, toma a iniciativa de revelar-se, de nos chamar, através de circunstâncias, através do Evangelho, nos trazer de volta ao seu amor. Diz aqui ainda esse verso 10, que ele enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A prova do amor de Deus é Deus enviar Jesus como propiciação pelos nossos pecados. De tal maneira Deus nos amou que devemos nós amar uns aos outros. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que significa propiciação? Ele é a propiciação. Antes de falar da propiciação, eu quero citar um exemplo aqui de Agostinho, né, um grande teólogo da igreja, quando ele diz em oração, em poesia, essa verdade que acabamos de falar do texto bíblico. Agostinho, ele disse, se referindo certamente ao seu testemunho, à sua vida longe de Deus, antes de ser teólogo, ele diz: tarde vos amei, ó beleza antiga e tão nova, me chamaste, rompeste minha surdez. É exatamente assim. Testemunho da igreja, a história da igreja, nossa história é assim. Tarde amamos a Deus. Agostinho, ele passou anos longe do Evangelho. Sua mãe pregava, ele não entendia, não considerava,
mas um dia Deus o chama, rompendo a sua surdez, e ele reconhece depois: tarde eu vos amei. Em outras palavras, como se dissesse: como eu custei a crer, como eu andei no mundo do pecado, como estava cego, o Senhor veio e rompeu minha surdez, abriu meus olhos e tirou também minha cegueira. Não é assim também nas nossas vidas? Esse texto fala que Jesus é a nossa propiciação. A palavra propiciação, especialmente no Antigo Testamento, significa cobertura. Era ali na Arca da Aliança, dentro do templo, do tabernáculo, a tampa da arca, que era feita a propiciação pelos pecados. Uma vez por ano, o sumo sacerdote levava a oferta de sangue, e ali é uma oferta por todo o povo, e ali ele aspergia em cima da tampa, né, um pouco de sangue, mostrando que os pecados eram cobertos. A santidade de Deus ali. Então, o sangue representava o perdão, a cobertura. Da mesma forma, Deus nos vê. Por causa de Jesus, Cristo nos amou tanto que deu seu Filho como cobertura para cobrir os nossos pecados. De tal forma que nós devemos nos sentir assim, cobertos pelo sangue de Jesus. É essa certeza de fé, essa doutrina que nos faz protegidos, cobertos, santificados. Ele é a nossa propiciação e isso é a prova do amor de Deus. Deus nos amou tanto que fez isso e provou esse amor por nós. Nesse contexto que nós cantamos e que nós temos meditado na Páscoa, a entrega de Jesus foi por amor. E é isso que eu quero destacar. Não foram os homens maus, não foram as autoridades religiosas, não foram as autoridades políticas da época, não foi Judas, não foi o meu pecado somente o seu, mas tudo isso fez parte do plano. Todos aqueles que participaram, inclusive nós, somos responsáveis, corresponsáveis, somos culpados, mas antes disso foi o Pai, foi ele, o Pai que entrega a missão ao Filho. Jesus se entrega voluntariamente. É verdade que diante da soberania de Deus, Judas é culpado pela sua traição. No entanto, já estava ordenado, já havia um propósito, a profecia tinha que se cumprir. Só Deus sabe fazer essas coisas, Ele sabe julgar até onde vai a responsabilidade humana, até onde isso tinha que acontecer. Nós não conseguimos agir assim. Mas Deus, em seu poder, em sua autoridade, Ele sabe exatamente onde é a culpa do homem e onde tinha que se cumprir as profecias. Alguns textos bíblicos que eu vou citar mostram isso. Alguns deles, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus, falam a mesma verdade. Primeiramente, em Marcos 14, verso 48, para nós, disse-lhe Jesus: saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendeste. Contudo, é para que se cumpra as Escrituras. Olha o que Jesus disse. Todos os dias ele estava ali, no templo, ensinando. Muitas vezes queriam prendê-lo e ele ali saía, ninguém tocava nele. Ele estava ali para que se cumprisse as Escrituras. No Evangelho de Lucas, a mesma verdade é dita. Lucas 19, 47, 48. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele escutando. Então, nesse texto, mostra que ali as autoridades, os escribas, viviam tentando pegá-lo, achar algo errado em Jesus, prová-lo, levá-lo à morte, mas não conseguia. E o povo era atento, e o povo, Deus usava o povo, né, ali na sua atenção, as multidões ali ouvindo e se maravilhando, e de tal forma, pelo projeto de Deus acima de tudo, não conseguiam prender Jesus. E em Mateus 26,
versos 52 a 56, diz assim: Então Jesus disse: Embainha a tua espada, porque todos os que lançam mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: Saístes como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Nesse texto, algumas questões a mais, né, que é dita aqui por Mateus, essa autoridade que Jesus tinha. Se ele quisesse, ele chamaria, ele pediria, e o Pai mandaria centenas de anjos. Veja que autoridade, veja que ele poderia ter se livrado da cruz, veja que ele poderia não ter sido tocado pelos soldados que o cuspiram, esbofetearam, os humilharam. Ele vai voluntariamente diante das autoridades, dos tribunais. Imagina o Senhor dos Senhores se deixar, se humilhar a esse ponto. Ele tinha autoridade, no entanto, ele se humilhou para nos salvar. Até os anjos do céu viriam salvá-lo. Ele, de fato, poderia fazer isso, mas não fez por amor a mim e a você. Diz o texto que, diante disso, diante dessas verdades, os discípulos, deixando, fugiram. Chega um momento que todos abandonam a Jesus, né? Até mesmo Pedro, que todos podem te negar, menos eu. Até Pedro nega. Ele se entregou na cruz. É tão forte quando nós vemos, mesmo na cruz, as palavras de Jesus são de amor. Amor àquele que os traíra, amor à multidão que o crucificava, amor àqueles que despertavam, que torciam não por Barrabás, mas, ou melhor, torciam por Barrabás e não por ele, e assim: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazes. Várias palavras de Jesus. Ele só olha com misericórdia para sua mãe, ele ainda lembra da sua mãe na hora ali final. E esse era o nosso Jesus. Ele, o amor, fazia olhar não para si mesmo, para a sua dor, mas para nós, para a salvação, para a obra que estava ali sendo feita por nossas vidas. E um dos textos que mostram é Lucas 23, 46. A morte não pôde matá-lo, ele se entregou. Interessante a gente ver isso. A morte, né, permitida por Deus, consequência do pecado, é o salário do pecado. No entanto, a autoridade sobre a morte pertence a Deus, pertence também a Jesus. A morte ele não precisou esperar a morte, a sofrer até que morresse, não. A Bíblia diz que ele, quando vê que já estava consumado, ele se entrega. Ele tem poder de se entregar por amor a nós. Em outras palavras, a morte, ela não tem e não teve autoridade ali na cruz. Ele mesmo se entregou. E, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isso, expirou. Que autoridade, que submissão, ele se entrega. João, capítulo 10, versos 15 e 18, também mostram essa entrega voluntária. Quando nos diz: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Veja que o Pai nos ama, Cristo nos ama, de tal forma que ele vai até o fim, ele dá a vida por suas ovelhas. Verso 18: ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la.
este mandamento recebi de meu Pai. Foi o Pai que propôs a Cristo, que nos amou. Cristo aceita a missão e Cristo vai até o fim. Ele tem poder, ele tinha poder para dar a sua vida e tomá-la e ressuscitar de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu dou, mas ele a dá voluntariamente. Isaías 53, versos 10 e 11. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles será levada sobre si. Quão importante nós lembrarmos disso. Nossas iniquidades estavam ali sob ele. Ele verá o fruto do seu trabalho. Todo o seu trabalho, todo o seu sofrimento valeu a pena. Somos nós. Nossas vidas transformadas, nossas vidas santificadas. E valeu a pena todo o esforço. Ele sabia da recompensa. Ele sabia o plano. E ele é obediente até o fim para nos salvar. Ele toma sobre si nossas maldições, nossas culpas e sofre em nosso lugar. Ainda em Coríntios 11, 24, o apóstolo Paulo nos instrui que o Senhor disse acerca do pão: isto é meu corpo dado por vós. Isto é meu corpo dado por vós. Daqui a pouquinho nós vamos participar da Santa Ceia. É o pão que representa Cristo, verdadeiro alimento. Ele disse: isso é meu corpo dado por vós. Foi dado, foi ofertado voluntariamente, em obediência. E ainda quero finalizar mostrando ainda o amor do Pai, o amor de Jesus, em outros textos bíblicos. O Pai nos amou, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é bom nós sentirmos esse amor. Não merecemos, rejeitamos a Deus muitas vezes, como Agostinho fez. Não estamos interessados por natureza. A nossa tendência é para a desobediência, é para a rebeldia, mas mesmo assim Deus se compadece, Deus vai ao nosso encontro. Isso é maravilhoso, nós não podemos esquecer disso. Deus amou pecadores como nós. Jesus também nos amou. João 13, verso 1 diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É esse tipo de amor que nos salva. Jesus amou os seus e nos ama até o fim. Efésios 2,4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Efésios vai mostrar o amor do Pai desde a eternidade, o amor do Filho que vem, aceita a missão em nosso lugar, o amor do Espírito que nos cela, o amor do Espírito. Pai, Filho e Espírito Santo nos amam. E nós devemos responder. Se isso tudo é verdade, temos comemorado a Páscoa mais um ano, nós cremos nisso. Se isso é verdade, nós não podemos viver de qualquer forma. Se isso é verdade, deve haver um impacto em nossas vidas, de santificação, de entrega, de razão de viver, de estilo de vida. Comamos e bebamos que amanhã morreremos? Não, nós temos uma esperança, nós cremos nessa verdade. Isso deve mudar, impactar todos os dias a nossa vida. Se cremos nisso, se o Pai nos ama, se Jesus de fato veio por amor a nós, isso é impressionante. Nenhum sacrifício que façamos é grande demais, nenhuma entrega, nenhuma renúncia do pecado é tão grande quanto a salvação, quanto os privilégios que nós temos nessa salvação. Perdão dos pecados, por fim a vida eterna,
morreremos certamente, mas ressurgiremos, seremos ressuscitados. Quanta promessa ali, quanto amor. Isso é verdade mesmo. Se for, deve impactar nossas vidas e causar em nós um impacto de santificação, de entrega, de serviço. O texto também nos diz que Deus é amor e nós devemos amar uns aos outros. Nós devemos amar uns aos outros. Vamos fazer mais uma breve oração. Senhor, nós cremos na Tua palavra, foi por amor. Que isso cause um grande impacto em nossas vidas, um impacto de quebrantamento, de humildade, de alegria, de adoração. Tudo faz sentido, Senhor, na vida. Nós teremos por fim a vida eterna. Quão grande Salvador, quão grande salvação, quão bom é Deus. Sabemos também que tudo isso é sério, Senhor, que haverá condenação para quem não crê no Evangelho. O Senhor também é justiça, o Senhor é amor, foi por amor, mas o Senhor também julgará todas as coisas, julgará os rebeldes, julgará a incredulidade. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós queremos ser dos que creem, dos que vivem para Ti, dos que deixam o pecado por Ti, daqueles que não se encantam com as coisas passageiras deste mundo, mas perseveram na fé. Assim como Jesus nos amou até o fim, nós queremos ser fiéis até o fim, Senhor. Até o fim. Em nome de Jesus te agradecemos por Tua palavra. Amém.